Então vamos lá. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos abençoe. Mais uma vez aqui, ante o compromisso que nós abraçamos junto aos amigos de nosso lar, de fazer leitura reflexiva das obras de André Luiz. Aqui especificamente nós estamos fazendo o estudo de Obreiros da Vida Eterna e aprendendo com André Luiz o tempo todo. Só enriquece, faz com que nossa vida se torne muito mais enriquecida de informações, nos preparando de uma forma mais consciencial sobre a nossa vida futura. Neste capítulo de hoje nós vamos dar sequência ao processo desencarnatório do Dimas, que é o primeiro personagem da obra. São 5 personagens que estão na lista de acompanhamento de uma excursão que veio de nosso lar para a Terra para serem acompanhadas. São 5 pessoas que vão desencarnar. Nós estamos acompanhando a primeira personagem, que é o Dimas. É um espírita, um trabalhador espírita, e já tem 3 lives que nós estamos falando da desencarnação dele. Nesse momento nós vamos falar exatamente no instante que André Luiz e o Jerônimo estão no velório, exatamente no velório. 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre de Dimas, estávamos a porta, ou seja, o velório, na realidade, estava sendo realizado na casa do Dimas. E 2 horas antes de sair esse cortejo fúnebre rumo ao cemitério, estavam lá os 2, e os outros espíritos também. Na residência de Dimas estavam muitos encarnados e falanges de desencarnados. Jerônimo, que é o chefe da expedição, penetrou a casa, encaminhou-se para o recanto onde Dimas permanecia abatido, sonolento, no colo da mãe. Dimas, liberto do corpo, tinha agora o corpo perispiritual mais aprimorado, mais palpável. Através do cordão fluídico prateado entre o cérebro morto e o cérebro vivo de Dimas, ele absorvia os princípios vitais restantes do corpo, através exatamente desse cordão vital, esse cordão prateado. E o Jerônimo, ele pediu informações à mãe do Dimas, que estava exatamente acudindo, socorrendo ele naquele momento da desencarnação, e ela avisou que o Dimas estava bem, né? O próprio Jerônimo percebeu o bom resultado da influência restauradora com a presença da própria mãe do Dimas. Isso facilitou o processo de desencarnação dele também, nesse desligamento desse último laço. No fundo, o desligamento definitivo de Dimas ia ser realizado por Jerônimo, que seria exatamente esse último laço para que o próprio Dimas retomasse a consciência de si mesmo já em outras dimensões. E o Jerônimo cortou o laço final, e Dimas, agora realmente totalmente desencarnado, fazia aquele esforço daquele convalescente que desperta de um longo sono, não sabe para onde é que está, fica meio perdido. E a estrutura perispirítica do Dimas recebia as últimas forças do corpo inerte. E o cadáver absorvia também um tanto de energia, e era uma quantidade enorme, que mantinha sem claras alterações. O próprio fio prateado que o Jerônimo cortou finalmente era a verdadeira artéria fluídica sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o corpo cadavérico do Dimas começou a mostrar sinais quase que imediatamente de imediata decomposição. O André Luiz descreve micro-organismos ocupando como verdadeiros exércitos vorazes em combate aberto. Esses micro-organismos que iam liberando gases ocultos que revelavam essa decomposição dos tecidos e líquidos em geral,
que é aquele mau cheiro que dá no processo de, que nós chamamos popularmente de apodrecimento. O corpo está apodrecendo. Essa decomposição, no fundo, é exatamente essa liberação dos gases de micro-organismos que está ocorrendo nos líquidos, né, nas regiões líquidas e também nos tecidos do corpo. Os traços fisionômicos do defunto achavam-se alterados, degenerando-se também a estrutura dos membros, logo depois que houve o corte final desse laço prateado. Os órgãos autônomos, por seu turno, perdiam a feição característica, já inchados, imóveis. Em compensação, Dimas livre, Dimas espírito despertava. Amparado pela mãe, abriu os olhos, fixou-os em derredor, no impulso de uma criança alarmada, e chamou a esposa aflitivamente. Imaginava que tinha dormido demais e que estava melhor, ele estava se sentindo muito melhor. Sentia a casa cheia de gente, desejava saber o que estava acontecendo na casa dele, estava meio confuso nesse momento, o Dimas. A sua mãe, porém, acalmou ele, né, esclarecendo: olha, Dimas, você já não faz mais parte do mundo dos encarnados. Tenha serenidade, tenha confiança. E o Dimas, ele nem escondeu, né, aquela sua impressão de angústia e ficou bem amargurado, identificado, inclusive, a voz da sua mãe quando disse: meu filho, você não me reconhece? Aliás, bastou essa pergunta para o Dimas, né? Ele realmente abriu a cabeça, ele deu um grito, inclusive, né, de felicidade, de alegria, quando ele ouviu a palavra filho. E foi a primeira palavra que ele disse, realmente consciente, foi: mamãe, minha mãe, será que é possível? Você mesmo, mãe? E a sua mãe, né, o colocou, né, abraçou ele, pediu para que ele refreasse as emoções, né, porque aquelas emoções naquele momento seria muito prejudicial para ele alguns minutos depois do corte definitivo desse fluido prateado que ligava ele cérebro a cérebro. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado, diz a mãe dele para ele. Nós estamos agora juntos numa outra dimensão, mas felizes. Não tenha preocupações acerca dos que ficaram. Tudo será remediado como convém no momento oportuno. Não fique preso, né, nesse círculo que você acabou de deixar. Faça valer a confiança em Deus. E ele disse para a mãe dele: mamãe, e a esposa e meus filhos? Ela explicou para ele: Dimas, os laços terrenos entre você e eles foram interrompidos. Devolva-os ao Criador, deixa ele por conta de Deus. Certo de que o nosso Criador, a quem todos nós pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. E a sua mãe ainda, a mãe do Dimas, apresentou o Jerônimo e houve uma cena realmente comovente em relação a esse reingresso de Dimas no mundo espiritual, com o amparo de sua mãe, com o amparo de Jerônimo. O André Luiz também estava ali aprendendo. Foi apresentado ao próprio Dimas, o Jerônimo, né, como aquele que desligou ele das teias transitórias do corpo físico, e foi avisado para ele que em breve ele iria em companhia do próprio Jerônimo, né, em busca de socorro. Ele necessitava de mais socorro. Embora meio atordoado, Dimas esboçou um silencioso gesto de contrariedade ante a perspectiva de uma nova separação do convívio materno, mas a velhinha interveio acrescentando: Dimas, vim até você porque você me chamou recorrendo à mãe divina. Contudo, eu não estou habilitada a lhe permitir ingresso em meus trabalhos por enquanto. O irmão Jerônimo, todavia, é o orientador dedicado que conduzirá ao serviço de sua restauração. Tenha confiança. Irei vê-lo quantas vezes for possível, até que nos possamos reunir no outro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Então, o Dimas, quando ficou sabendo que ele ia acompanhar o Jerônimo para o socorro que ele precisava para a readaptação à vida espiritual, ele ficou realmente chateado, que ele queria ficar com a mãe dele, mas ele não podia estar na esfera onde a mãe dele estava.
E ela só estava ali porque ele fez uma prece sentida realmente, direcionada a Maria, e ela se fez presente. Mas, de qualquer maneira, ele estava ali para ser socorrido. E em seguida, sussurrou a mãe dele, né, algumas coisas no ouvido dele, né, falou algumas coisas em particular com ele, e ele, o próprio Dimas, meio cambaleante, né, beijou as mãos da mãe e respeitosamente as mãos do Jerônimo, e agora vai ter que seguir o Jerônimo, deixar a mãe dele, que a mãe dele vai para outros tipos de trabalho. E o próprio Jerônimo explicou para ele que, na realidade, nada cumpriu ali senão o dever que trouxe o próprio Jerônimo para ajudá-lo. Embora o agradecimento profundo do Dimas, né, ao Jerônimo, à mãe, ao próprio Cristo, Dimas, recém-liberto, trazia o olhar nevoado de pranto entre a alegria e a dor, a saudade e a esperança. A sua mãe amparou mais uma vez animando. Dimas, congregam-se aqui diversos amigos seus em manifestação inicial de alegria pela sua vinda. Entretanto, a sua posição é do convalescente, cheio de cicatrizes a exigirem cuidado. Fale pouco, ore muito, não se aflija, nem se lastime. Por hoje, não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo para que o nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da terra. Nós acompanharemos os seus despojos até a última morada, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem que ocorrerá dentro de breves minutos, sustentado pelos nossos amigos a caminho do restabelecimento. Não tema, pois já se preparou para receber a cooperação, semeando bem em longos anos de atividade espírita. Não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a em que você se encontra nesse momento. Em seguida, ele foi conduzido para a câmara mortuária. A mãe de Dimas levou o Dimas, perispírito, até o caixão, onde o corpo dele estava deitado, né? Estava prestes a partir nesse cortejo fúnebre até o cemitério. E a mãe dele disse para ele, né, para que ele pudesse ver o corpo dele, que ela diz que o seu corpo foi um fiel instrumento, contemple com gratidão, com muito respeito, porque seu corpo foi o seu melhor amigo, seu melhor companheiro de uma longa batalha redentora. Então é o Dimas agora olhando o corpo dele morto, no caixão, e a mãe solicitando que ele agradeça aquele instrumento de trabalho que ele teve, como um grande companheiro que foi da vida dele encarnada. E como a esposa dele, a viúva, né, e os filhos chorassem lamentosamente, a mãe dele disse: no lamento dos sentimentos negativos, a que se recolhem os seus entes amados, despercebidos das realidades espirituais. Mas, Dimas, não se detenha nessas lágrimas que derramam aparentemente para você, absorvidos nessa devastadora incompreensão. Este pranto e estas exclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos. Você sabe agora, mais do que nunca, que a imortalidade ela é sublime. Nunca houve adeus para sempre na sinfonia imorredora da vida. Dimas, então abstenha-se de responder por enquanto a essas arguições que sua mulher e seus filhos dirigem, aquele choro, né, das pessoas que ficam entregando os seus amados, né, para a vida espiritual, no momento da morte, nos velórios. Então pediu para que ele ficasse equilibrado ao ponto de não dar atenção a esse choro, esse desespero dos que estavam na terra. Quando você estiver refeito, você voltará a auxiliá-los em algum momento, consagrando-lhes ainda e sempre
o seu inestimável amor. Dimas procurou conter-se ante a perturbação geral do ambiente doméstico e, vacilante, debruçou-se sobre o ataúde, vertendo grossas lágrimas. Via-se-lhe o inaudito esforço para manter a serenidade daquela hora. Rente a ele, a esposa proferia frase de intensa amargura. Todavia, em obediência às recomendações maternais, ele guardava discreta atitude de tristeza e enternecimento. Não deve ser fácil, né, por um ser desencarnado, embora ele espírita, totalmente socorrido, totalmente amparado, está ouvindo, né, a voz dos que ficaram, sobretudo da esposa, dos filhos, de desespero, chorando, volte, volte, aquelas coisas que a gente conhece. E a mãe estava pedindo para que ele não desse muito ouvido a isso. Dimas sentia dificuldade para concatenar os seus raciocínios nessas horas, porque ele tentou em vão articular alguma prece em voz. Naquele momento ele queria fazer uma prece. Percebendo-lhe o intenso desejo, aproximou-se Jerônimo de um sensível irmão encarnado então presente, tocou-lhe a fronte com a destra luminosa e esse companheiro, declarando sentir-se inspirado, levantou-se, pediu permissão para pronunciar uma breve prece, no que foi atendido e acompanhado por todos. E sob a influência de Jerônimo, o companheiro orou sentidamente. Dimas experimentava uma imensa consolação graças ao gesto amigo de Jerônimo. Então, uma confusão muito grande. O Dimas desencarnado, a esposa chorando, os filhos chorando, amigos chorando, muitos... Ele conseguiu arrebanhar um grande número de amigos, porque ele fazia muito trabalho de caridade. E ele estava confuso, ele estava, embora a mãe dele tinha pedido para que ele agradecesse aquele corpo que ele viu no caixão. E ele dizia, tem vontade de orar, fazer uma prece. Ele tentou fazer a prece, mas ele estava muito confuso. Aí o Jerônimo aproveitou dos que estavam no velório na casa dele, e aproveitou ele com abertura, né? E através desse encarnado, o Jerônimo pronunciou uma prece para pacificar o coração daqueles que estavam ali, né? Totalmente atarantados. Então foi uma prece de consolação graças a esse gesto do Jerônimo. Logo após, ante as exclamações dolorosas dos familiares, o caixão foi fechado e iniciou-se o cortejo fúnebre, que nós chamamos de o cortejo silencioso da casa do Dimas até o cemitério. Seguiam, ao fim do cortejo, mais de 20 entidades desencarnadas. Então, tinha os encarnados acompanhando o cortejo fúnebre, tanto quanto mais de 20 entidades desencarnadas. Abraçado a mãe de Dimas, desencarnada, né? Ele, o Dimas, em passos incertos, vagarosos, ouvia-lhes discretas exortações e sábios conselhos. No círculo carnal, reinava um profundo constrangimento, mas entre os espíritos ali imperava uma tranquilidade efetiva e espontânea, porque quando você está acompanhando um cortejo fúnebre, há exatamente aqueles rostos abatidos, muito sofrimento, muito choro, enfim, não é uma coisa agradável de ser visto. Mas, visto do ponto de vista espiritual, havia alegria, leveza, embora o próprio Dimas, que era o desencarnante nesse momento, estava confuso, mas totalmente amparado, E aí, prosseguiam calmamente quando se aproximaram do cemitério. O André Luiz ficou extremamente estupefato, ele ficou surpreso, porque nenhum dos seus companheiros, exceção de Dimas, que fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, exteriorizou qualquer emoção diante do quadro que André Luiz viu. Ele ficou espantado. André não pôde, inclusive, sofrear a seu espanto, ficou com o coração acelerado, vamos dizer assim, e nas grades do cemitério estavam cheias de espíritos em gritaria ensurdecedora. Então vocês imaginem como é o ambiente de um cemitério. Não é uma coisa simples, não. Campo da paz, será?
o Campo Santo, que chamam também, o André Luiz viu que nas grades, o muro do cemitério estavam abarrotados de espíritos gritando, mal bagunça. Ele chama de gritaria ensurdecedora, verdadeira concentração de vagabundo, o termo é esse, indigentes sem corpo físico apinhavam-se à porta do cemitério. Endereçavam sarcasmos, piadas, aquela longa fila de amigos do Dimas que estava indo nesse cortejo. No entanto, esses espíritos que o André Luiz chama de indigentes, perceberam, ou ao perceberem a presença dessa expedição, mostraram carantonhas de tédio, e um deles, mais decidido, depois de fitar o grupo, né, com desapontamento, gritou lá para os outros indigentes que estavam lá amontoados, querendo receber o Dimas: não adianta, ele é protegido. Então foi esses espíritos das trevas que vivem no cemitério, o que eles queriam do Dimas, né? Nós vamos explicar aqui o que eles queriam, o que eles fazem no cemitério. André perguntou ao padre Hipólito, aquele também que faz parte da expedição, lembrando que a expedição é dirigida pelo Jerônimo, ele que vai acompanhar as 5 desencarnações. O primeiro é o Dimas, tem o André Luiz, tem esse ex-padre católico, que é o Hipólito, e tem também a Luciana, uma enfermeira. São os 4 que estão acompanhando como expedicionário nesse trabalho de desencarnação na Terra. Como eu disse, o primeiro caso é o Dimas, agora descrito por André Luiz. Então, o André Luiz perguntou ao seu colega Hipólito o que era aquilo. Aquela gentaiada toda, aqueles indigentes na porta do cemitério, barulho, bagunça danada, o que é isso? O Hipólito explicou para André Luiz que a função deles, acompanhando os despojos, né, nesses cortejos fúnebres, não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação, mas também para a sua defesa. Nos cemitérios, costuma congregar-se compacta fileiras de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes fluidos animalizados, resíduos vitais. Para que os espíritos que se congregam em compactas fileiras como malfeitores, ficam nos cemitérios para atacar essas vísceras em decomposição, para subtrair o fluido animalizado, o fluido vital animalizado, desses resíduos vitais que ainda sobrevivem nessa dinâmica natural do processo de decomposição. E eles precisam desse fluido animalizado para viverem exatamente a sua animalidade no mundo espiritual, ou seja, todos os seus prazeres, todos os seus desequilíbrios, eles subtraem essas energias dos mortos. Eles fazem isso também em matadouro, né? Eles pegam também plasmas sanguíneos dos bichos que são mortos no matadouro, ou dos seres humanos em vísceras em decomposição, essas vísceras cadavéricas do qual eles vão retirar esses fluidos animalizados, esses resíduos vitais, para levar uma vida muito próxima da vida terrena, diante das suas paixões, do seu desequilíbrio, ou na área do sexo, ou em área de qualquer outra área. Eles precisam deste fluido animalizado. Por isso que eles ficam no cemitério, para poder fazer a subtração, né? Fazer exatamente o resgate disso, porque eles querem, eles realmente precisam desses fluidos, são verdadeiros vampiros. O André Luiz ficou extremamente estranho, ele achou aquilo muito estranho, né? Claro que não é para admirar essa estranheza, né? Mas o Hipólito, como religioso, como ex-religioso, né, explicou para ele o seguinte: o Evangelho de Jesus, descrevendo o encontro do próprio Cristo com endemoniados, refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros. Está lá em Mateus, está narrado exatamente no Evangelho, espíritos que habitam entre os sepulcros. São esses espíritos que vivem subtraindo esses fluidos vitais, né, essas energias animalizadas, para eles viverem os seus desequilíbrios máximos com reflexo da vida terrena no mundo espiritual, chamado mundo espiritual na erraticidade. Aí está exatamente esse processo vampirístico.
Reconhecendo minha inexperiência no trato com a matéria religiosa, o André Luiz não era muito afeito a estudar o Evangelho, o Hipólito disse o seguinte: como você não ignora, as igrejas dogmáticas da crosta terrestre possuem errada noção acerca do diabo, mas inegavelmente os diabos existem. Somos nós mesmos os diabos, quando desviados do divino desígnio, pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. O André Luiz ficou mais uma vez, achou aquela cena repugnante demais, e ele, por isso que ele perguntou para o Hipólito, diante daquela repugnância dele, e o Hipólito realmente disse: olha, o quadro é bastante asqueroso, sem dúvida nenhuma, disse o Hipólito, não é um quadro belo, é um péssimo quadro, mas é reflexo do mundo, onde também nós nem sempre fomos leais filhos de Deus. Logo após, ante os meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver do ataúde momentaneamente aberto antes da iluminação. Então, antes de enterrar o corpo de Dimas, antes dessa inumação, o Jerônimo, que conhece muito o magnetismo, segundo André Luiz, ele se debruçou, ele se inclinou de uma forma bem piedosa, respeitosa, sobre o cadáver do Dimas, e através do que o André Luiz descreve como passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando esses resíduos de vitalidade do qual aqueles espíritos vampiros utilizam, né, se apropriam para as suas desventuras no além. Então, já para evitar, né, que quando eles saíssem, esses espíritos vagabundos fossem lá extrair essas energias animalizadas, o próprio Jerônimo desintegrou isso através desses passes longitudinais, do qual ele extraiu esses resíduos, últimos resíduos de vitalidade, dispersando, né, fazendo a desintegração para que não houvesse esse vampirismo no corpo morto de Dimas, que foi de Dimas. Em seguida, na atmosfera comum, através de um processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de qualquer comparação análoga, o que eu vou comparar, o que o Jerônimo está fazendo aqui? Eu não tenho material de comparação para explicar para vocês aí na Terra o que está acontecendo, porque não existe qualquer tipo de possibilidade de uma comparação ao que eu vi nessa dispersão desses resíduos últimos do corpo, do cadáver do Dimas, né? E, evidentemente, exatamente para que essas inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem do corpo. Completada a curiosa operação, eu tive a minha atenção voltada para gemidos lancinantes. Então, André Luiz, ele percebeu no cemitério, primeiro, essa dispersão, essa desintegração dos últimos resíduos vitais do corpo morto de Dimas, que o Jerônimo procedeu para que esses espíritos não tomassem conta do corpo dele, não se apropriassem do corpo dele, já enterrado mesmo. E depois que ele fez essa operação, o André Luiz ele foi chamar a atenção para alguns gemidos, alguns gritos emitidos em algumas áreas do cemitério. Ele ouviu alguns gritos e ele ficou curioso. Jerônimo entrar em conversação com vários colegas, enquanto a maioria dos companheiros encarnados em obediência à tradição atiravam aquelas clássicas pazinhas de cal ou poeiras sobre o envoltório entregue àquela cova. E o André Luiz, impressionado com os soluços, ele ouvia em um sepulcro próximo ao sepulcro do Dimas, e ele não resistiu e foi fazer uma observação direta que soluços eram aquele. Ele queria saber que choro era aquele. E ele viu nesse sepulcro, próximo ao sepulcro do Dimas, sentada, né, uma infeliz mulher desencarnada, aparentando em torno de 36 anos de idade, e ela estava com a cabeça nas mãos, lastimando em tom de comover, compadecido. O André Luiz chegou perto dela, tocou no ombro dela, né, e perguntou para ela: o que você está sentindo, minha irmã? E ela respondeu: o que eu sinto? Deu um grito, e fixando em André Luiz os seus olhos de louca: você não sabe? E o senhor me chama de irmã?
quem sabe me auxiliará, para a minha consciência se torne em si mesma mais normal, se é possível. Por favor, ajude-me, por piedade. Não sei o que está acontecendo, eu não sei o que é real e eu não sei o que é ilusão. Eu estou perdido aqui, eu estou sem saber o que está acontecendo comigo. Me trouxeram da casa de saúde onde eu estava e eu entrei neste pesadelo que o Senhor está vendo. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que é real, eu não sei o que é pesadelo. Tentava erguer-se em vão. Implorava, estendendo as mãos para o André Luiz. Eu preciso regressar, por favor. Conduza-me, por favor, à minha residência. Eu preciso retornar ao meu esposo, ao meu filhinho. Se este pesadelo se prolongar, diz ela, eu sou capaz de morrer. Já estava morta, né? E ela estava pedindo ao André Luiz para acordar. Ela, acorde-me, por favor. Acorde, é um pesadelo que eu estou vivendo. Pobre criatura, exclamei, distraído de toda a curiosidade em face da compaixão que aquele triste quadro provocava, diz André Luiz. Ela ignorara que seu corpo voltou ao leito de cinza, ou seja, ela não sabia que tinha desencarnado. Não poderá ser útil ao esposo e ao filhinho em semelhante condição de desespero, pensava lá o André Luiz. Ela olhou angustiada, como a desfazer-se em ataque de revolta inútil, mas antes que explodisse em rugido de dor, o André Luiz disse para ela, minha irmã, você já orou? Você já lembrou de Deus? E ela disse para ele, mas eu quero um médico, depressa, eu só ouço padres, os padres só vêm aqui falar em oração. E ela ficou irritada. Eu não posso morrer. Desperta-me, por favor, desperta-me no meu corpo. Jesus, diz o André, é o nosso médico infalível. E indico-lhe a oração como um remédio providencial para que ele a assista e cure. Mas ela parecia distanciada de qualquer noção de espiritualidade. Tentando agarrar-me, diz André Luiz, com as mãos cheias de manchas estranhas, embora não me alcançasse, gritou estertoricamente. Chame meu marido, por favor, eu não suporto mais, eu estou apodrecendo. Oh, quem me despertará? E ela continuou no seu desespero. E daquela fúria aflita passou ao choro humilde, ferindo o coração sensível de André Luiz, que compreendeu então que essa infeliz sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica. Quando ela sentiu o fedor se apodrecendo, ela estava presa às vísceras. E examinando-a, imagina um desencarnado acompanhando a decomposição do corpo. Ela estava vivendo esse momento. E examinando-a detidamente, reparei que o fio singular sem a luz prateada que o caracterizava em Dimas pendia ali na cabeça, ainda não tinha sido rompido, ainda aquele fluido que é exatamente o catalisador dos últimos resíduos de fluido vital que o Jerônimo fez em Dimas, fez todo esse preparo, cortou lá na casa dele e chegou no cemitério, fez a dispersão final. Nela não tinha sido feito isso. Ela continuava com esse sutil fluido prateado na cabeça, né? E esse fluido da cabeça dela penetrava o chão, que é o resíduo que capta os fluidos vitais. Ela estava vivendo a decomposição do corpo por causa do fluido vital que ligava ela ainda ao corpo, ao cérebro físico, que está em decomposição, e ao corpo, por esse sofrimento atroz que ela estava sofrendo, embora sentada do lado do sepulcro, mas vivendo a decomposição do corpo. Ia exortá-la de novo, recordando-lhe os recursos sublimes da prece, quando de mim se aproximou uma simpática figura de trabalhador, informando-me com espontânea bondade, meu amigo. Essa figura disse para André Luiz, não se aflija não. E essa advertência, é claro, que nos ouvidos de André Luiz não soou bem, né? Ele ficou, não me aflijo, não estou aflito. Como não me preocupar diante de uma infortunada mulher que se declara esposa e mãe? Como não tentar arrancá-la dessa perigosa ilusão? Não seria justo consolá-la, esclarecê-la? Então André Luiz contrapôs a essa figura que chegou perto do André Luiz e pediu para ele não se afligir. E o André Luiz não se conteve não, né? Essa série de interrogações que iam na sua cabeça, e longe o interpelado, né, de ficar perturbado com essas retrucais do próprio André Luiz, essa entidade disse para André Luiz, eu compreendo a sua estranheza,
mas deve ser a primeira vez que você frequenta um cemitério como este. A gente vê que você é cru na vida de cemitério, falta ali experiência. Quanto a mim, aí foi se apresentar para André Luiz. Eu sou do posto de assistência espiritual aqui do cemitério. Reconheci que o local, não obstante repleto de entidades vagabundas, não estava desprovido de servidores do bem. André Luiz pensou, bom, viu ali um protetor também no cemitério. Não tem só vagabundos, tem também espíritos bondosos. Somos 4 companheiros apenas. E, em verdade, não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço. Creia, porém, que nós zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais aqui do cemitério. Que serviço, hein? Não é para qualquer um, espírito não, né? Espírito que são os guardiães de um cemitério, vivem no cemitério. São espíritos do bem, tem do mal e tem do bem. Apesar do nosso cuidado, nós não podemos, todavia, esquecer o imperativo de sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar até aqui, após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana. O André Luiz compreendeu o sentido oculto dessas explicações. E esse cooperador queria dizer naturalmente que a presença ali de malfeitores que ele viu no início, quando ele viu aqueles no muro gritando e tal, aqueles ociosos desencarnados, se justificava em face do grande número de malfeitores que se afastam diariamente da crosta terrestre, ou seja, são desencarnados maus. Existem muitos espíritos que não tiveram compromisso com o bem e morrem, desencarnam. Esses espíritos, quando chegam no cemitério, estão cheios de seus afins, exatamente para subtrair essas energias vitais. São seres, são criminosos que morrem, são esses malfeitores que morrem, desencarnam, e evidentemente não tem nenhum tipo de uma assistência mais direta, como essa senhora também não teve. Ela continuava com esse cordão sutil ligado ao cérebro em decomposição e ao cérebro perispiritual dela. E ela, em função cérebro a cérebro, vivendo a decomposição do corpo que já estava enterrado. Castigando-se e flagelando-se mutuamente, alcançariam os desviados a noção do verdadeiro caminho do Salvador. Fitei a infeliz e expus o meu propósito de auxiliá-la. E a entidade disse para André Luiz, é inútil. A nossa desventurada irmã, ela permanece sob uma alta desordem emocional. Ela está completamente louca. Aí foi contar um pouco da história dela para o André Luiz. Ela viveu 30 e poucos anos na carne, é bem verdade. Absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Ela usufruiu a saciedade da taça da vida física com todas as sensualidades, todos os prazeres da vida física. E após até um feliz casamento, realizado sem qualquer preparo de ordem moral, ela desequilibrada num casamento, ela ficou grávida, e isso fez com que ela entrasse em um processo de menosprezo integral pela gravidez. Ela queria viver a vida de sensualismo. Tinha uma vida de um bom marido, mas era desequilibrada. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava a ocorrência comum e, acentuando extravagâncias por demonstrar falsa superioridade, ela precipitou-se em condições fatais. Ou seja, ela usava o corpo dela para o sensualismo e, evidentemente, aumentou muito, né? Ela acentuou as extravagâncias, porque ela se achava, era bela, era muito bonita, uma falsa superioridade, e acabou, não queria ficar grávida, inclusive, para não desfazer o corpo dela, etc., e acabou entrando em condições fatais. O resultado foi funesto. Findo o parto difícil, sobrevieram as infecções. O neném nasceu, mas logo após o nascimento ela teve infecção, ela teve a febre maligna e ela morreu em função dessa infecção pós-parto. Soubemos, ainda explicando o espírito para André Luiz, que nos últimos instantes os vagidos do filhinho, quer dizer, o filho nasceu, aqueles primeiros choros, né, despertaram-lhe o instinto de mãe. E a infortunada combateu ferozmente com a morte, mas foi tarde. Então, ela estava mais morta do que viva após o nascer da neném. Ela foi muito imprevidente, desencarnou logo após o nascimento do filho.
jungido aos despojos por conveniência dela própria, tem primado aqui pela inconformação, porque todas as seres são muito presos ao corpo. Quando desencarna, não larga o corpo e nem aceita que o corpo morreu. Vocês vão encontrar um caso desse, de um caso do Francisco está em Nosso Lar, né? Ele não admitia que estava morto, ela não está admitindo que está morta. E por isso fica presa ao corpo, com a decomposição do corpo, porque não admitia, ela venerava o corpo dela. E ela não aceitava que estava morta. Esse é o detalhe. Então está sentada no túmulo, sem saber o que está fazendo ali, não sabia o que é real, não sabia o que é ilusão, e vivendo a decomposição, o mau cheiro do corpo. É o que ela estava vivendo nesse momento. Vários amigos visitadores em custosas tarefas de benefício aos recém-desencarnados têm vindo à necrópole tentando libertá-la. São vários que já tentaram fazer isso. Mas ela, após atravessar a existência de um sólido materialismo, ela não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo de um auxílio superior. Ela não consegue se ajudar. Exige que o cadáver se reavive e supõe-se em atroz pesadelo quando nada mais faz senão agravar a desesperação. Ela não aceitou a morte. Ela não aceitou separar do corpo. Ela queria que o seu cadáver voltasse a viver e, nesse processo de querer que o cadáver dela voltasse a viver, ela está em pesadelo, né? E está agravando mais ainda o desespero dela, porque ela era muito apegada ao corpo dela. E os benfeitores, desse modo, inclinam-se à esfera das manifestações de melhoras íntimas, porque seria perigoso, nesse momento, forçar a libertação dela. Porque se tentar tirar ela à força, há uma probabilidade dela entregar-se exatamente aos malfeitores desencarnados. Vai ser pior. Vai ser muito pior. Ela vai ser sequestrada, vamos dizer. O termo é esse. É o que ele está falando aqui. Ela poderá realmente, após a libertação dela dessa situação, ela terá uma grande possibilidade de entregar-se, né? Ou melhor, os malfeitores, né? Se apropriarem também do perispírito dela. Aí indiquei, porém, o laço fluídico, aquele laço que estava ligando o cérebro dela com o corpo em decomposição. Vê-se, entretanto, que a mísera experimenta a desintegração do corpo grosseiro em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a matéria putrefata. Não teremos recurso para aliviá-la? Quem sabe chegou o momento? Não será razoável cortar o guilhão? Isso André Luiz na sua incipiência, na sua imaturidade, na sua inocência. Que diz, meu irmão? Diz o rapaz para o André Luiz. Não, não pode ser. Nós temos ordem, porque... Mas por que tamanha pelo menos, exigência? Por que vocês não podem fazer isso? O André Luiz contrapõe. Por que não tirar ela dessa situação? Se, diz o Espírito para André Luiz, nós desatássemos a algema benéfica, ela regressaria intempestiva à residência abandonada, como uma possessa de revolta a destruir o que encontrasse. Não tem o direito, como mãe infiel, ao dever de flagelar com a sua paixão desvairada o corpinho tenro do filho pequeno. Era uma mulher desequilibrada demais. E como foi uma mãe infiel ao dever, se ela chega próximo do filho, ela vai flagelar o filho dela, do jeito que ela está, né? E como esposa desatenta às obrigações, ela não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do marido que ficou, que é o marido dela era honesto, ela não era, mas ele era honesto, né, que ofereceu no mundo o que possuía de melhor. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura, está colhendo o que ela semeou, ela não foi uma pessoa equilibrada. Quando acalmar as paixões vulcânicas que lhes consomem a alma, quando humilhar e humildar o orgulho, humilhar o coração voluntarioso, de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será libertado e dormirá o sono reparador em instâncias de paz que nunca falta aos necessitados reconhecidos de bênção, das bênçãos de Deus. A lição era dura, era lógica, mas se era dura e era lógica, caberia o André Luiz ficar calado e aprender. E aí,
evidentemente, nós vamos deixar para a próxima live um outro caso ainda no cemitério, uma coisa rápida também, de um outro senhor que estava preso ao dinheiro, ao poder, à sua riqueza e não conseguia sair também do corpo. Eu vou deixar isso para a próxima live, esse outro caso que o André Luiz viu por ocasião do sepultamento do corpo do Dimas. Ele aproveitou paralelamente, viu essa senhora presa ao corpo, lembrando que ele também viu esse cordão fluídico ligado, já o corpo do Dimas estava já no caixão, já tinha sido morto, ele estava morto, mas esse fluido ainda permanecia no cérebro dele, cérebro com cérebro foi exatamente o Jerônimo que cortou magneticamente esse fluido para que não houvesse problema, como está acontecendo com essa, não ficar ligado o Dimas a um corpo enterrado, esse é o detalhe. Por isso que quando há um acompanhamento, o corte acontece, para que o espírito não acompanhe o corpo na sepultura. E quando chegou na sepultura, o Jerônimo ainda fez aqueles passos longitudinais, tirando os resíduos últimos, né, de vitalidade nesse processo de decomposição do corpo dele, para que também os outros espíritos não viessem pegar parte dos fluidos vitais, né, os últimos fluidos vitais que estão ali fazendo o processo da decomposição. Quando há uma desencarnação assistida, isso acontece. Quando não há, acontece como dessa senhora, desse senhor que eu vou contar na próxima terça-feira também, porque são seres que viveram, como falou, viveram a vida marginal, levaram uma vida sem Deus, e quando desencarnam vão continuar presos ao corpo físico, dificilmente vão sair do corpo físico, seja parente nosso, seja parente, seja quem for. É uma regra geral. Se você não levou uma vida sadia, está muito preso às coisas materiais e ao corpo, vai ficar algum tempo sim, o tempo que a espiritualidade achar que deve ficar, inclusive vivendo as agruras dessas decomposições, com um mau cheiro, aquele fedor todo na decomposição do corpo, preso às vísceras, né? Cada um segundo os seus méritos, segundo está aqui na lição. Não é castigo. A cada um segundo as suas obras, segundo a sua escolha de vida. É assim que é a vida, né? Se nós fazemos o bem, nós colhemos o bem que nós fazemos. Se nós fazemos o mal, não é de forma diferente a colheita, né? Será o mal que nós praticamos também, que vai trazer para nós as consequências do mal. Que Jesus nos abençoe e prometido aqui que na próxima terça nós vamos fazer essa leitura reflexiva com o André Luiz de um segundo caso ainda no cemitério, nesse sepultamento do Dimas, tá? Que Jesus nos abençoe, muita paz.